Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o resumo do livro de hoje é para você que quer criar um hábito, mas tem dificuldade, e eu vou te ensinar 4 passos que eu aprendi com o livro Hábitos Atômicos, que na minha opinião sobre hábito é o melhor livro que eu já li. Por quê? Porque ele é um livro que não traz só o conceito, de por que o hábito é criado. Tem até um livro famoso que é O Poder do Hábito, que ele mostra como que o hábito se cria. Só que esse livro aqui, ele faz tipo um manual de instrução de 4 passos que você tem que seguir para criar um hábito, gente, e é super fácil. Eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá se você assistir esse vídeo até o final e acompanhar comigo os 4 passos. Então bora lá. O primeiro recado que esse livro dá, que é importante você entender, é que as pessoas elas superestimam as grandes atitudes e subestimam as pequenas atitudes. Ou seja, a pessoa quando ela quer emagrecer, quando ela quer perder peso, ela acha que o que vai fazer ela ter um resultado positivo é ela contratar o melhor personal trainer, fazer o melhor treino, fazer a dieta mais audaciosa que existe, aquelas dietas assim que prometem que você vai perder 10 quilos numa semana. E aí o autor divide o hábito em 3 partes: identidade, sistemas e resultados. O problema é que as pessoas elas invertem um pouco a ordem de como que elas têm que dar prioridade para cada uma dessas etapas. Por exemplo, as pessoas elas acham que sempre o principal é o resultado. É muito comum no ano novo, na véspera do Réveillon, as pessoas colocarem assim: esse ano eu vou colocar metas ousadas, vou colocar que eu vou perder 20 quilos, vou economizar não sei quantos mil, vou ser promovido. Coloca um monte de plano, um monte de meta, um monte de resultado, só que ela esquece do principal, que é o sistema. Muitas vezes o problema é o sistema, é a forma como você quer alcançar. Porque pensa comigo, você pega as Olimpíadas, você pega ali os nadadores, por exemplo. Cara, todos eles colocam como resultado, como meta, ganhar a medalha de ouro. Só que você percebe que desde o último colocado até o primeiro, eles têm a mesma meta. O que diferencia o resultado entre eles é o sistema que cada um cria para ir atrás dessa meta. Rotina de treino, rotina de alimentação, várias coisas inerentes a isso. Então as pessoas elas focam no resultado e esquecem do sistema. Só que assim, também não é só você focar no sistema, você precisa encontrar a sua identidade, que é o principal, gente. Tem que colocar na sua cabeça que a meta muitas vezes não é você perder. Não é você focar só no resultado, por exemplo, assim, eu quero perder 20 quilos. A identidade sua tem que mudar. Você tem que começar a pensar como uma pessoa magra. E os 20 quilos, ele vai vir por consequência. Então muitas vezes tem que pensar, isso que eu vou fazer, será que uma pessoa magra faria? Então você tem que começar a mudar um pouco as suas crenças. Rafael, então quer dizer que as metas elas são inúteis? Não, as metas elas te direcionam. Só que você tem que focar no seu sistema e na sua identidade, não adianta só você focar nos resultados. Então a partir de hoje, depois de você aprender aqui as 4 lições, tenta entender um pouco, tenta esquecer um pouco essa questão de meta, porque a meta muitas vezes ela vai te frustrar, porque você vai achar que vai conquistar determinado número e não vai conseguir. A meta muitas vezes ela está muito longe do resultado, está muito longe de onde você está hoje, e aí você tem que ter algumas vitórias diárias. Não adianta, por exemplo, vou perder 20 quilos esse ano. Cara, enquanto você não chegar nos 20 quilos, você vai sofrer muito. E um pouco desse lance da identidade, gente, só para você entender, ficar um pouco mais claro, vamos supor que você esteja tentando parar de fumar. Olha a diferença de quando você já incorporou a identidade e quando você não incorporou essa identidade nova que você quer ter. Quando alguém te pergunta assim, por exemplo, você quer um cigarro? A pessoa que ela não adquiriu a identidade, ela vai falar assim, não, obrigado, eu estou tentando parar de fumar. Enquanto a pessoa que já incorporou a identidade, ela vai responder assim, cara, eu não fumo. Então assim, a meta não é sobre o que você quer alcançar, é sobre o que você quer se tornar. Então não adianta você fazer uma cirurgia bariátrica se a sua cabeça continuar com uma cabeça de uma pessoa obesa. Então chega de enrolação e bora começar, gente. O primeiro passo é torne o seu hábito claro. Rafael, como assim tornar o meu hábito claro? Gente, teve um país, se eu não me engano, foi na Grã-Bretanha, que o número de eleitores que compareceram no dia da eleição aumentou simplesmente com o fato do sistema eleitoral do país ter perguntado para as pessoas como que elas iam fazer para ir até a votação no dia. Se elas iam de táxi, se elas iam de carro, que horas que elas iam, como que elas iam. Onde eu quero chegar com isso?
Quando você torna o hábito mais claro, né? E isso quer dizer você definir o local, definir o horário, como você vai fazer. Quando você faz isso, fica mais fácil você fazer aquilo que você se propõe. Então, por exemplo, se você quer começar a meditar, amanhã eu vou meditar. Tudo bem, amanhã aonde? Qual horário? E como que eu vou fazer? Amanhã às 7 horas da manhã, na sala, vou deixar já o tapete separado, vou deixar tudo pronto, é só eu acordar e fazer. Já estou com o aplicativo aqui que eu uso para meditar, pronto. A chance de você fazer é muito maior. Eu vou começar a ir na academia, tudo bem, que horas você vai, qual academia você vai, como que você vai e quanto tempo você vai treinar. Pode parecer bobo, mas muitas vezes as pessoas elas procrastinam alguma coisa porque não está claro, porque ela não deixou ali muito claro o que ela tem que fazer, qual que vai ser o próximo passo. Então a fórmula seria mais ou menos essa, gente. Comportamento, hora e local. Comportamento é o que você quer fazer, hora é a hora que você quer fazer aquilo e local é aonde você vai fazer aquilo. E uma coisa que também está atrelado a você deixar o hábito mais claro é o seguinte, gente, é você transformar um pouco o ambiente que você está. Por exemplo, se você quer tomar mais água, deixe garrafas de água espalhadas pela casa. Se você quer aderir o hábito de comer mais frutas, não deixa guardado na gaveta da geladeira, deixa as frutas em cima da mesa. O próprio autor ele fez isso. Ele às vezes comprava as frutas, deixava na geladeira, as frutas apodreciam e ele nem conseguia sequer ter comido uma fruta, simplesmente pelo fato de não estar claro. Teve até um hospital que ele usa como exemplo nos Estados Unidos, que eles queriam que as pessoas, os visitantes, diminuíssem o consumo de refrigerante e aumentassem o consumo de água. O que eles fizeram? Eles pegaram os refrigeradores, deixaram apenas as prateleiras de cima e de baixo com refrigerantes e o resto com água. Isso aumentou 25% o consumo de água e diminuiu 14% o consumo de refrigerante. Ou seja, você deixar o hábito claro também nesse aspecto vai te ajudar a fazer o que você quer fazer. E o segundo passo é você tornar o seu hábito atraente. Quando você faz determinado exercício, quando você vai na academia, quando você corre, quando você faz uma coisa que você gosta, o seu cérebro ele libera dopamina, que é um hormônio que te satisfaz. Só que você só consegue liberar isso enquanto você está fazendo aquela coisa. Você não consegue liberar isso antes de fazer, ou seja, você não consegue ter uma motivação forte para fazer algumas coisas. Então você precisa usar uma técnica que chama empacotamento de tentações, que funciona da seguinte forma. Teve um cara nos Estados Unidos que ele era um engenheiro meio nerd. O que ele fez? Ele pegou a Netflix dele e para a Netflix dele funcionar, ele tinha que pedalar na bicicleta ergométrica dele. Rafael, não sou engenheiro, não tenho a mínima ideia de como que faz isso, não tem algum jeito mais fácil? Tem. Eu só quis mostrar para vocês o que seria você empacotar essas tentações, né? Porque ele tinha o melhor dos mundos, ele conseguia ver a série que ele queria, fazendo o hábito que ele queria criar. Mas veja bem o que você pode fazer para você que não é nerd, para você que não é engenheiro. Você precisa fazer a seguinte coisa: pegue um hábito atual que você já tenha, certo? Faz uma lista, primeira coisa, faz uma lista de tudo que você faz durante o dia, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo de como que seria o começo da minha lista, tá? Acordo de manhã, escovo os dentes, tomo café, faço o café na verdade, tomo café. Aí eu gosto de fazer minha oração, gosto de ler, gosto de meditar, gosto de fazer exercício, enfim. Gosto de fazer essas coisas, eu escrevo tudo que eu faço. E podia ser coisa ruim também. Eu gosto de comer uma porcaria, eu gosto de ir na varanda e acessar o Instagram, eu gosto de acessar o Facebook, que seja, gente. Escreve tudo que você faz, certo? Agora pegue um hábito atual que você tenha, nesses que você listou, e você vai fazer a seguinte fórmula. Coloca assim, hábito atual, só irei fazê-lo depois do hábito que eu preciso. Ou seja, vamos supor, eu queria criar o hábito de ler toda manhã. Só que variava muito os horários. Tinha vez que eu lia, tinha vez que não. Tinha vez assim de que minha rotina saiu um pouco fora do padrão e eu não conseguia ler, eu tinha que ler de noite. O que eu fiz? Eu sei que toda manhã eu gosto de passar o café. Eu coloquei nessa fórmula que eu só vou tomar o café depois que eu ler por meia hora. Ou faço as duas coisas juntas. Eu costumo fazer isso também. Eu tô ali lendo, só que eu tô tomando o café que eu quero. Ou seja, eu tento vincular isso. E aí eu jogo o Instagram, que é uma coisa que se eu fizer antes vai destoar tudo, porque você começa a ver e não quer parar, para depois disso.
Então primeiro eu tenho que fazer o hábito que eu quero, que assim, é criar o hábito de ler todos os dias pela manhã, porque antes eu já lia, só que eu não tinha horário, eu queria manter o horário, então eu fiz isso. Agora pessoal, não adianta só você fazer aí o empacotamento de tentações se você não tiver o ambiente a favor. Você tem que tentar o máximo possível que ao seu redor estejam pessoas que estejam pelo menos na mesma sincronia. Tem pessoas que, se você quer seguir uma alimentação melhor, se você quer fazer alguma coisa do tipo, o autor sempre fala que você tem que ter ao seu redor pessoas que pensam iguais. Talvez não vivendo na mesma casa, mas tente participar de uma comunidade, tente participar de um grupo do WhatsApp onde as pessoas têm o mesmo objetivo, que elas se incentivam, o grupo da corrida matinal, o grupo da leitura, enfim, que seja. Isso ajuda muito, porque essa motivação vai fazer com que o seu hábito se torne mais atrativo. E tem uma outra dica que é muito importante, gente. Se você, vamos supor que você quer começar a ler mais, se você usa o sofá da sua casa para assistir TV, para mexer no celular, e você quiser incorporar um hábito nele, por exemplo, assim, o hábito de começar a ler nele, possivelmente vai falhar, porque o seu cérebro já entende que aquele canto da casa não é para aquilo. Então, quando você voltar lá no passo 1, quando você for definir o local e o horário, tente verificar se vai ser um local neutro. Mas como que eu faço para programar o meu cérebro para hábitos difíceis, né? Porque isso é uma coisa que o autor fala muito, e ele fala um exemplo muito legal que até eu estava conversando esses dias com a minha esposa e eu comentei com ela. Que assim, as pessoas elas tratam os hábitos que elas têm que criar como algo ruim, algo pesado, né? Por exemplo, assim, eu tenho que acordar amanhã cedo, eu tenho que ir para academia. Cara, esquece esse verbo, esquece essa forma como você classifica essa situação. Em vez de colocar assim, eu tenho que ir, coloque assim, eu consigo ir. Eu consigo acordar amanhã cedo, eu consigo ir para academia. Tem um exemplo muito bom que ele usa, que é de um cara que andava de cadeira de rodas. E ele era um cara famoso, só que eu não lembro o nome agora. E aí o repórter perguntou para ele: como que é você ficar confinado numa cadeira de rodas? Você perde meio que sua liberdade? Conta pra gente como que é isso. E ele falou: cara, pra mim eu não perco a liberdade. Pra mim eu tô mais livre do que nunca, porque a cadeira de roda me proporciona poder ver a luz do dia, me proporciona poder sair de casa. Né? Senão eu estaria numa cama agora. Aí sim eu estaria confinado, aí sim eu teria perdido a liberdade. Então tudo é a forma como você enxerga uma determinada situação. Se você ficar treinando o seu cérebro a encarar aquele hábito como difícil, como algo que não é prazeroso, que é chato, cara, vai tornar cada vez mais difícil de você fazer. Em vez de você falar, eu preciso correr pela manhã. Não. Eu vou correr porque eu quero ganhar mais resistência e velocidade. Eu preciso comer saudável. Não, eu vou ter uma alimentação que eu quero ter um corpo melhor, quero ter uma longevidade maior. Quando você muda a forma como você enxerga aquilo que você tem que fazer, já se torna um hábito que talvez fosse difícil, um pouco mais fácil. E aí tem outras formas que ele fala também que você pode utilizar para tornar aquele hábito menos difícil, que é colocar uma música que você gosta. Por exemplo, assim, eu comecei agora a criar o hábito de sempre que eu vou lavar a louça, colocar um podcast. Vou ter que lavar a louça, que saco. Não, eu vou adquirir um pouco mais de conhecimento, vou adquirir um pouco mais de cultura. Terceiro passo, torne o seu hábito mais fácil. Gente, no começo, quando você começa a criar o hábito, ele parece muito difícil. Você chega muitas vezes próximo de desistir ou até desiste. E olha que interessante, fizeram uma pesquisa com pessoas que tocam instrumento musical, violão, bateria, que seja. E eles perceberam assim que essas pessoas, depois de um determinado tempo que elas fazem, o cérebro dela começa a ter, dentro daquele determinado hábito, uma resistência melhor e uma habilidade melhor. Todo o sistema neurológico, as células, enfim, ela começa a fazer você criar uma determinada, não digo resistência, mas você começa a ter mais facilidade em fazer aquilo. Então o que eu quero dizer com isso? Que quando você começa a fazer um hábito, para você tornar ele fácil, que é o terceiro passo, a gente não pode esquecer também que de uma forma ou de outra ele vai ser um pouco difícil, e esse processo é natural. Nenhum hábito vai ser fácil. O que você não pode é desistir logo no começo, porque cada vez que você fizer ele vai ficando um pouco mais fácil. Primeiro ponto, entenda isso, não existe hábito fácil. Só que mesmo assim tem como você tornar ele um hábito um pouco mais fácil. Lei do mínimo esforço. Gente, sabe por que
a gente gosta tanto de assistir seriado? Sabe por que a gente gosta tanto de ficar vendo o feed do Instagram, do TikTok? Porque, cara, se você for parar pra pensar, você não faz esforço nenhum pra fazer isso. Você não precisa fazer nada, cara. Você simplesmente tem que estar deitado, utilizando mínima força do seu dedo. E muitas vezes você não quer nem colocar a força na mão porque o celular cai na sua cara. Então, assim, é bizarro. Por isso que você gosta tanto de fazer essas coisas. Porque é fácil. Tudo que requer esforço, você é resistente. A primeira coisa que você tem que fazer na hora de criar o seu hábito novo é tornar ele o mais fácil possível. E aí existe a regra dos 2 minutos, que é você, assim, se você, cara, é uma pessoa preguiçosa, que, cara, não adianta, você não vai até a academia, você não vai fazer 50 abdominais, você não vai correr 5 quilômetros. Cara, começa então bem devagar. E aí ele fala da regra dos 2 minutos, que é assim: qualquer hábito que você queira fazer, você consegue fazer em 2 minutos. Porque é qualquer um. Ah, eu quero começar a ler mais. Cara, lê 2 minutos. Ah, eu quero começar a fazer academia. Cara, faz 2 flexões, faz 3 flexões, ou quanto der pra fazer em 2. Dá pra fazer mais que 2 em 2 minutos, vai. Que seja. Ah, Rafael, mas cara, nada a ver, porque como é que eu vou criar um hábito de ficar mais saudável fazendo 2 flexões por dia, lendo um parágrafo? Cara, se você não consegue ler um parágrafo por dia, se você não consegue fazer 2 flexões, se você não consegue dar uma volta no quarteirão, você nunca vai conseguir passar disso. Então, assim, tenta fazer o mínimo possível. Se você é daquela pessoa que nem consegue sair de casa para ir pra academia, cara, começa separando a roupa. É sério, gente. Ele dá exemplo de pessoas que começaram apenas separando a roupa, colocando ali o tênis, colocando a calça, colocando a camiseta e não indo pra academia. E, gente, dá certo. Pode parecer bobeira, mas faz porque é exatamente dessa forma. Então, se você quer ler mais, começa lendo pouco. E aos poucos, é aquilo que eu falei no começo. Quando começa a se tornar mais fácil, né? Por exemplo, eu vou dar todo dia uma volta no quarteirão. Cara, quando você tiver ali 1 ou 2 semanas fazendo aquilo, você vai pensar assim: pô, cara, tá muito fácil isso aqui. Vou começar a dar 2 voltas. Vou começar a dar 3 voltas. E assim você começa a criar um hábito mais duradouro. Então não esqueça, antes de otimizar, padronize. Não começa com metas longas. Esse é o problema. No final do ano as pessoas querem colocar metas absurdas. Cara, coloca metas mais conservadoras. Ó, esse ano eu vou, cara, 10 dias na academia. Eu vou 1 mês. Se você é aquela pessoa que nunca vai, cara, você já vai duplicar, vai triplicar o que você estava fazendo nos últimos anos. Então, para tornar o hábito mais fácil, aplique a regra dos 2 minutos que vai dar bom. 4º passo, tornar o seu hábito satisfatório. Último e 4º passo, só que não menos importante, tornar o seu hábito satisfatório. Desde quando a gente era caçadores-coletores, lá na idade das pedras, cara, desde aquela época a gente sempre tinha resultado imediato. Sempre. A gente queria caçar, a gente sentia fome, a gente caçava e comia. Tudo era de imediato, você não precisava pensar em nenhum momento no futuro, era tudo na hora. E aí você chega nos dias de hoje, por mais que você ache que você é um ser humano evoluído, que você não é mais um homem das cavernas, você tem herança genética do que você era lá atrás. Então você tem a predisposição de querer resultados imediatos. Como que você explica para ele que você precisa postergar as coisas? Se você for fazer tudo que é de imediato, você vai se dar mal. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte ponto: você não está acostumado a ter uma recompensa tardia, você está acostumado a ter uma recompensa imediata. Por isso que é tão difícil criar hábitos. Por isso que é tão difícil você ser disciplinado. Só que se você quiser criar um hábito, não adianta você ter os 3 passos e o 4º passo você negligenciar. Você precisa tornar aquele hábito satisfatório. E o que você vai fazer? Você vai utilizar a técnica rastreamento de hábitos. O que é isso? O nosso cérebro, a gente precisa de pequenas vitórias. É o que eu falei lá no começo do vídeo. Se você esperar o final da sua meta, atingir a sua meta para ser feliz, acabou. Se você for correr uma maratona de 21 km sentindo prazer só em cruzar a linha de chegada, cara, você vai se dar mal. Eu nunca corri 21 km, corri 14. E assim, se eu corresse os 14 km pensando, cara, eu preciso acabar logo essa corrida, eu não aguento mais, cara, eu teria desistido. Eu tive que encontrar algum prazer durante o percurso. E é isso que você tem que ter com os seus resultados. Você precisa encontrar satisfação naquilo que você faz. E o rastreamento de hábitos,
uma das regras é a seguinte: se você, por exemplo, quer criar um hábito de ir para academia, sei lá, 20 dias seguidos, ou ó, nesse mês eu quero ir 20 dias, esse mês eu quero ler 2 livros, cara, tente arranjar algum sistema de colocar isso no papel de uma forma que você visualize. Por exemplo, eu gosto de ler e eu coloquei tem um aplicativo que chama Scooby. Vou fazer uma propaganda aqui que não é combinada, a Scooby nem sabe que eu tô falando isso, mas é porque eu uso, eu quero apresentar para vocês. Chama Scooby, é um aplicativo que você vai lá e coloca sua meta de livros anual. Conforme você vai lendo, ele vai mostrando para você uma prateleira com os livros ficando coloridos. E aí no caso, 2020, eu coloquei a meta de 24 livros, eu tô no livro 18, faltam 6 livros, eu tô quase chegando na fase final. Cara, é legal olhar. Eu me sinto bem de abrir o aplicativo e ver que cada livro que eu leio, eu fico mais próximo do 24º. E não é uma besteira minha, eu tenho certeza que se você, por exemplo, começar a correr e baixar um aplicativo de corrida, daqueles que te incentivam, daqueles que mostram os treinos que você precisa fazer, cara, eu tenho certeza que essas pequenas vitórias vai te ajudar. Mesma coisa você pegar um calendário, pegar um planner, colocar na parede e cada vez que você for treinar, cada vez que você for seguir a dieta que você está focado, cara, faz um X. Você vai começar a visualizar ali de uma forma mais tangível aquilo que você está buscando. E essas pequenas vitórias, elas fazem diferença. Tem um exemplo que ele usa de um vendedor nos Estados Unidos que ele precisava fazer, eu acho que 40 ou 50 ligações num dia. E aí o que ele fazia? Ele pegava ligações de venda, né? Ele trabalhava em telemarketing, enfim. Ele pegava 2 potes, colocava os 40 clips num pote e no outro pote ficava vazio, outro pote era um pote vazio. Cada ligação que ele fazia, ele colocava um clipe de um pote para o outro. E aí essa visualização dele começou a criar-se uma rotina de que ele queria toda vez migrar esses clipes de um pote para o outro para poder visualizar aquilo que ele estava conseguindo. E tem um caso ainda maior aí de pessoas que fizeram de rastreamento de hábitos. Eu já acho um pouco exagerado, mas vale tudo, né, gente? O que importa é você criar o hábito que você quer. Então, você pode, de repente, pegar essa ideia aí e aprimorar ela de um jeito um pouco mais fácil, né? Ou um pouco menos arriscado, vamos dizer assim. O que esse cara fez, gente? Teve um cara que ele usa como exemplo no livro, que ele teve um filho e ele era um cara que não se cuidava. Ele era obeso, já teve alguns problemas de saúde. E aí ele queria, depois que ele teve o filho dele, ele queria proporcionar uma vida maior, uma longevidade maior na vida dele para aproveitar mais o filho dele. Então ele precisou emagrecer, ele sabia que ele precisava emagrecer. A esposa dele virou uma espécie de tutor, virou uma espécie de parceiro de responsabilidade. É esse o nome, parceiro de responsabilidade. Então se você é uma pessoa muito procrastinadora, contrata aí um parceiro de responsabilidade, que geralmente vai ser a sua esposa ou seu esposo. E aí o que ele fez com a esposa dele? Ele falou o seguinte: olha, toda vez que eu falhar com o hábito que eu quero criar, eu vou sacar $200 e dar pra você. Toda vez. Teve outro cara que ele queria criar o hábito de acordar cedo. Ele era um cara famoso, inclusive, ele tinha Twitter. E aí ele falava assim: gente, todo dia eu tenho que postar no Twitter tal horário. Vamos supor, ele queria acordar às 6h30 da manhã, ele tinha que postar no Twitter antes das 6h30, né, pra mostrar que ele acordou antes. E cada vez que ele postasse depois desse horário, era a prova de que ele não conseguiu acordar cedo. E aí ele fez tipo um link lá que as pessoas, ele tinha que dar tipo $1 para cada pessoa que comentasse aquele tweet, que repostasse o Twitter. Eu não manjo de Twitter, eu não sei como que funciona o compartilhamento, mas sempre que ele acordava depois do horário, os seguidores deles ganhavam $1. E ele tinha muito seguidor. Então assim, foi uma forma que ele criou, que foi uma recompensa, em vez de ser aquela recompensa de você ganhar algo, é aquela questão de você perder algo, que também é inerente, também ajuda. Muitas vezes você perder algo incentiva tanto quanto você ganhar. E aí, em casos mais extremos, ele fez até teve gente que fez contrato já, dizendo, olha, mais ou menos aquilo, se eu descumprir tal prazo, eu te dou aí tal coisa, faço tal coisa. Só que o mais importante é você arranjar alguma forma de comemorar o seu progresso. Não fique focando só no resultado, foque no progresso. Encontre formas do seu progresso ser legal. Gente, e é isso, eu vou ficando por aqui. Essas foram as 4 dicas, espero que te ajude. Esse livro também explica 4 formas de você largar hábitos ruins. Se você gostou do vídeo, comenta que você quer essa segunda versão, que eu gravo aqui a versão de como faz. Beleza, agora que eu aprendi a criar hábitos, Rafael, eu quero desaprender. Quero jogar alguns hábitos que eu tenho fora. Eu
eu vou passar para vocês as 4 lições. E é isso aí, comenta aqui embaixo se você gostou, se você aplicou alguma coisa, se você conseguiu finalmente criar aquele hábito que você estava buscando. É isso aí, gente, valeu, semana que vem tem mais vídeo aqui, até lá.